Olá pessoal, estamos neste vídeo hoje para poder apresentar um pouco mais o nosso templo. Vamos falar um pouco mais sobre a nossa filosofia, o que a gente segue, o que a gente faz, o que a gente é, o que a gente não é. Quando eu falo o que a gente não é, não é num sentido de preconceito, entenda isso, tá? Não é porque a gente está negando algo, né? Falando assim, não, eu não sou isso, que quer dizer que eu tenho algo contra isso, tá? É como, de repente, você chegar numa igreja evangélica e falar assim, ah, eu de fora pensei que era católica, e o pastor vai falar, não, a gente não é católico, a gente é evangélico. Se virar e falar, de repente, sei lá, na Umbanda, ah, eu achei que aqui fazia quimbanda. O pai de santo vai falar assim, não, não, a gente não faz quimbanda, aqui é Umbanda. Então, da mesma forma, na bruxaria, a gente também tem essas diferenciações, tá? Por quê? Na bruxaria mesmo, como ela é algo muito antigo e é algo, né, que tem ali diversas civilizações, existem vários tipos de linhas, tá? Entre os diversos tipos de povos, né? Então você tem ali a prática de magia dentre os gregos, que é chamado de teurgique. Você tem ali dentre os nórdicos, né, em especial as mulheres fazem a magia seidir. Entre os egípcios, você tem a prática de magia, qual é chamado de Heka. Aí você tem também, enfim, entre os celtas, entre os japoneses, que é chamado de Mahou ou Myudo. Tem lá entre os chineses, que é chamado de Mofá, tem entre os hindus, enfim, tem entre vários tipos de povos, né, essas práticas, né, de magia, a qual nós chamamos, assim, hoje em dia aqui, de bruxaria, né? É um termo um pouco recente, se for ver, tá? Porque bruxaria, ela é uma designação que foi dada, acredita-se que, né, depois numa era já de inquisição, de perseguição, né, de ameaça, tá? Mas existem vários tipos de explicação para isso. Então, vamos, né, utilizar um pouco mais um termo mais aceito, que é magia mesmo, tá? Porque a magia, ela sempre serviu à religião, né? A magia, ela serve à religião. Como assim? Existe uma certa diferença entre uma prática, né, ali, tipo, própria e uma prática sacerdotal. Porém, a prática, né, individual, pessoal, ela nasceu ali dentro deste berço do sacerdotal, né? Então, por exemplo, é igual as diferenças entre você pegar um objeto e consagrar e você imantar, né? Quando você consagra um objeto, você está dedicando aquele objeto a uma divindade específica, né? Então, você não vai mais utilizar aquela faca, por exemplo, para culinária normal. Você vai utilizar para preparar os alimentos que você vai utilizar, né? Ali, de repente, uma comida que você vai colocar ali para o seu altar, para sua divindade, né? Então, isso é uma consagração. Uma imantação é como, por exemplo, uma vela, em que você coloca, né, ali em volta dela a sua intenção e ela vai magnetizar aquilo que você está pedindo, né? Então, você vai fazer com que ela crie, né, uma propriedade semelhante ao de um ímã, e ela vai atrair aquilo que você está desejando. Então, olha só, como na imantação é uma prática própria, né? E a consagração é uma prática mais sacerdotal. Porém, as duas se assemelham muito e andam juntas, e por vezes a gente faz uma, faz a outra, sem perceber, achando que está fazendo uma coisa só. Então, estamos devagando, né, falando sobre isso, né, para a gente entender um pouco melhor. E assim, por isso que a gente tem vários tipos de panteões, vários tipos de divindades, né, em que a gente trabalha aqui no templo, tudo devidamente separadinho nos seus devidos altares, tá? Então, assim, vamos começar, né, com o que somos de fato, né? Aqui é um templo que é voltado para o autoconhecimento, para a espiritualidade, para a conexão com o seu eu interior, com o que a gente chama de, né, em algumas linhas de eu superior. Este é um lugar que a gente chama de templo, porque templo é onde você frequenta para que você consiga fazer o seu desenvolvimento humano. Um santuário também é uma expressão válida, porém a palavra santuário ela é mais utilizada para se referir a casa de uma divindade. Por exemplo, lá a Basílica de Nossa Senhora, ela é um santuário de Nossa Senhora, tá? Porque aquela igreja é um lugar dedicado a uma divindade específica, que é a Nossa Senhora. Da mesma forma que se você vai no mesmo shintoísmo, né, você tem lá um santuário de Amaterasu, um santuário, né, como se fosse a igreja, só que é dedicada à divindade Amaterasu, né? Isso se aplica a diversos tipos de linhas espirituais, tá? Então, o santuário, geralmente, ele é dedicado a uma divindade específica, por isso que também lá na Rosa a gente tem aquele santuário da Grande Mãe, né? Então, é dedicado à Grande Mãe da Wicca, né? Então, é um santuário. E o templo, por mais que ele tenha essa característica espiritual,
é um lugar que você vai para você meditar e tudo mais, você pode até entrar em contato com as divindades, mas o foco principal é o desenvolvimento humano. Por isso que no Japão até tem essa diferença muito grande entre templo ser algo mais voltado para os ensinamentos filosóficos, então lá geralmente tem monges, né? E o santuário geralmente é um lugar que não tem um dono, é um lugar aberto que foi construído para a divindade daquela região. Então qualquer pessoa pode ir lá e pode cuidar também, né? Então não tem monges, não tem professores lá dentro, tá? No santuário é um lugar que não necessariamente você vai ter ali um grupo, né, de pessoas fixas cuidando, mas é interessante que sempre tenha um responsável e esse título, esse cargo, vai passando adiante de um para o outro, tá? Então, é o que é um templo, né, e a gente tem, então, essa característica, né, vamos dizer assim, de escola, né, para a gente auxiliar as pessoas nesse desenvolvimento, ensinando para elas várias linhas filosóficas, para que ela identifique ali qual que é a linha que ela mais, de repente, se sente afinizada, ou que para ela faz mais sentido, ou que a alma dela canta com aquilo, né? Então, eu sempre digo que as pessoas, elas conseguem se identificar com algo a partir do momento que ela tem a oportunidade de ter contato com aquilo. Então, por vezes, a gente não tem um contato, né, não tem um lugar para ter contato com uma cultura específica, sei lá, com a nórdica ou com a celta, por exemplo, então ela não vai saber nunca se ali é uma coisa que faz sentido para ela ou não, tá? Então aqui a gente tem essa proposta de estar criando, né, essa oportunidade para as pessoas conhecerem essas diferentes linhas, tá? O objetivo sempre é qualidade de vida, tá? Então, por isso que a gente também tem aí os tratamentos, tratamentos espirituais, tratamentos físicos, emocionais, e o espiritual, ele acaba entrando nisso também, né? Por quê? Como eu tinha falado no vídeo anterior, a gente, né, oferece vários tipos de técnicas holísticas, né? Seja uma massagem, acupuntura, o reiki, shiatsu, constelação familiar, etc. Mas também, se o problema da pessoa é espiritual e energético, se for o caso, a gente também prepara banhos específicos, também faz rituais de quebra de vínculo, quebra de pactos, a gente faz esse tipo de ritual de purificação energética, tudo voltado para essa cura, né, e essa libertação da pessoa, tá? Então, muito voltados para limpeza energética. Mas a gente também faz esses rituais de conexão com a natureza, de energização, para que a pessoa ela se sinta revigorada, tá? Se for necessário, a gente até ensina a pessoa a fazer alguma coisa na casa dela para que ela consiga sanar aquele problema, para que ela não fique refém de um lugar específico, porque uma coisa que a gente não concorda tanto é a pessoa de repente ter um problema espiritual e aí toda vez que ela tem aquele mesmo problema, ela tem que pagar ali, de repente, um profissional da área espiritual para poder resolver aquilo, né? O mais interessante é a pessoa criar essa independência espiritual e nesse nível ela conseguir se cuidar, ela conseguir, de repente, fazer suas próprias práticas, o que faz com que ela tenha essa autonomia, essa independência, tá? E isso é uma grande diferença, tá, gente? Mais uma vez, não falando mal, só pontuando. Uma grande diferença entre a Umbanda e a bruxaria, por exemplo, é que a Umbanda ela preza muito o desenvolvimento mediúnico para que a pessoa incorpore e aí através dessa incorporação o guia resolva ali alguma situação para ela, né? Então ela vai ficando ali tipo meio que, né? Se você for ver assim, espero que vocês não entendam mal isso, mas é como se fosse criando uma certa dependência. E é o que muitos centros hoje em dia estão zelando para que as pessoas tenham essa consciência de que elas não têm que ficar reféns, né, ali. Então, nisso, a bruxaria, o objetivo é justamente ensinar a pessoa a ela preparar os próprios banhos, ela fazer as próprias práticas, ela fazer a própria reflexão da vida, ela ler o próprio oráculo sem precisar estar incorporado, porque assim ela vai conseguir ter essa independência. E eu até brinco, né, que aí depois que a pessoa ela parte para outro plano, né, o que acontece, né, se ela desenvolveu tudo esse conhecimento, habilidade ao longo da vida, se ela tiver que cuidar de alguém, ela vai saber o que fazer. Agora, se ela sempre precisou de outra pessoa, seja uma pessoa encarnada ou desencarnada, na hora que ela precisar ajudar uma pessoa, ela vai fazer como, né? Ela vai ficar recorrendo, né? Ah, você que era meu preto velho, me ajuda aqui, olha, porque eu preciso de tal situação, né? Então a gente brinca, né? Falando que é interessante que a pessoa ela saiba lidar com os dois lados. Receber a ajuda espiritual, seja do encarnado ou desencarnado, mas também desenvolver essa independência espiritual, onde ela mesma consegue resolver também muitos dos seus problemas, tá? Então isso é bruxaria. O que mais, né? Então,
A gente tem essa característica de templo, como eu falei, né, que é voltada para ensinar, né, a pessoa a dar essa qualidade de vida. E qualidade de vida, gente, uma coisa que eu prezo bastante é a religião, a espiritualidade, ela vem justamente para compor um dos pilares, né? Então a pessoa ela tem que estar assim, tem que trabalhar ali para poder estar bem financeiramente, tem que trabalhar para estar bem emocionalmente, tem que trabalhar para estar bem no relacionamento, então ela tem que ir se trabalhando, se lapidando, se moldando, né, buscando melhoria contínua para alcançar esse sucesso, vamos dizer assim, né, esse bem-estar nesses diferentes setores. E o espiritual não é diferente, tá? O espiritual, ele é um dos setores que a pessoa tem que se sentir bem. Não é à toa que algumas pessoas falam que sentiam um vazio muito grande, já foi em determinada igreja, sentiam esse preenchimento. É porque, querendo ou não, a parte espiritual, ela é uma parte também lá né, interna nossa, da nossa psique, e que precisa desse preenchimento, tá? Precisa se sentir saciada, tá bom? Então, aqui, esse um dos objetivos é ter este lugar para que a pessoa consiga se encontrar, se sentir saciada e preencher essa lacuna neste setor da vida dela, que é o setor espiritual, tá? Então, você ter fé, você ter a sua espiritualidade, ter lugar para você frequentar, faz parte da sua qualidade de vida também, tá bom? O que fazemos de fato, né? Nós fazemos encontros, né, para ter essas trocas de aprendizado espiritual, aprendizado filosófico e experiência de vida. Aqui a gente tem etapas dos nossos encontros, né? Em especial o encontro de bruxaria, ele tem a parte da transmissão do conhecimento, né? Os rituais de bruxaria acontecem uma vez por mês. Aí, uma pessoa, né, tipo, que está fazendo a dedicação, a depender do ano, ela vai lá na frente, traz o estudo que ela fez, ensina, né, o que ela está trazendo de aprendizado ao longo daquele mês, né? Então, geralmente vai ter uma pessoa, um dedicante, ele vai trazer reflexões, vai trazer ensinamentos práticos, e os outros vão absorver, depois vão interiorizar e vão processar e trazer uma devolutiva. Então, as pessoas, elas trazem essas trocas, né, falando de eu já passei por tal coisa e aprendi isso. Nossa, eu percebo isso quando você fala disso. Nossa, isso me remete a tal linha filosófica que eu já estudei. Então tem bastante trocas, tá? A gente até tem hierarquia, porém o interessante é a gente fazer essas trocas. Mas pense assim, se você quer aprender a fazer pão, é bom você aprender com um padeiro. Se você quer aprender a fazer pizza, aprender a fazer com um pizzaiolo. Então, como aprender a ser um humano melhor? Aprenda com humanos, tá? Um não necessariamente é melhor do que o outro, mas às vezes uma pessoa teve uma experiência que faz tanto sentido para ela que pode fazer sentido para o outro. E isso às vezes nenhuma linha de psicologia sequer consegue explicar. Simplesmente é um transmitindo para o outro o insight que teve ao longo da sua vida, tá? Então isso é interessante demais, porque humanos aprendem com humanos. E, gente, pode ser a pessoa mais antissocial do mundo. Humanos gostam de ver humanos. Faz bem pra gente. No dia que você tá mal, tá péssimo, é melhor você ir ficar sentado na praça de alimentação do shopping, vendo gente andar, do que ficar trancado em casa, tá? Porque ver humanos faz bem pra gente. É natural isso, tá? Pra nossa psique. Assim como é natural a liberação de hormônios que acontece quando uma mulher dança, quando um homem caminha, isso são coisas do próprio organismo. Você sabendo dançar ou não, gostando ou não, faz bem, libera hormônios que desestressam, o corpo flui melhor, então é necessário, tá? Então aqui a gente tem essa oportunidade das pessoas conviverem com pessoas que vão se entender, que não têm preconceito, que pensam parecido, que gostam das mesmas coisas. É um ótimo lugar para fazer novas amizades, de gente que você fala, nossa, parece que a gente é irmão, a gente se entende mesmo, tá? Porque aqui é o lugar para essas pessoas poderem se esbarrar, tá? E é engraçado que a nossa comunidade de bruxaria, gente, infelizmente, ela prega muito o isolamento, a bruxa solitária, as pessoas ficarem antissociais, ficarem fechadas, guardarem seus conhecimentos para si, como se só você soubesse isso. Então a gente precisa ressignificar a nossa comunidade de bruxaria, para que as bruxas se unam, gente. Não dá, isso é uma coisa que antigamente tinha muito, né, lá nos primórdios, as bruxas se uniam, e hoje em dia parece que elas estão querendo só ser melhores umas que as outras. Então aqui a gente cria essa oportunidade das pessoas se entenderem, ressignificar esse entendimento de amizade, de união, de parceria, tá? Muito bem.
Então nós fazemos esses rituais mensais, né, que envolvem rituais de purificação, de harmonia familiar, de saúde, de cura, de prosperidade, de amor, entre outros, tudo voltado para, né, essa realização pessoal. Realizamos celebrações, né, de casamento, bênção de aniversário, velórios, batizados em nossa linhagem, iniciações para magos e bruxas. Isso são chamados de ritos de passagem, tá? Então, se você quer comemorar seu aniversário aqui, vem um dia no ritual, traz o seu bolinho, a gente vai cantar parabéns para você, a gente vai celebrar o seu dia. Se você quer casar na bruxaria, aqui a gente casa você, seja você homem com mulher, mulher com mulher, ou homem com, enfim. Se você quiser vir para poder fazer o seu batizado, tá? Isso tudo é conversado. Mas existe uma grande diferença entre batizado e iniciação, tá bom? Se você só quer se batizar na bruxaria, isso é aberto para todas as pessoas que queiram se batizar. Agora, se você quer fazer iniciação, aí é um outro processo em que a gente precisa que você aprenda, você vai precisar fazer as formações, vai precisar, né, trazer a sua contribuição ali de conhecimento, mostrar sua dedicação. Não porque você precise, de repente, ensinar alguma coisa pra gente, mas a gente precisa saber se você realmente está apto a falar sobre bruxaria por aí, de uma forma que você vai colaborar com a nossa comunidade, né? Não vai sair manchando, vamos dizer assim, tá? Ministramos cursos de magia e bruxaria nas linhas ocidental e oriental. Então nós temos aí, né, os cursos já de bruxaria 1, bruxaria 2, bruxaria 3, onde o bruxaria 1, ele é a parte de filosofia, é essa base da construção humana, do desenvolvimento interno da bruxa, essa capacitação pessoal para que você consiga entender como ser bruxa de dentro para fora. O nível 2 são as práticas, onde você vai aprender a fazer os rituais, a se conectar aos planetas, se conectar às ervas, fazer os banhos, as poções. E o nível 3, ele é uma bruxaria mais avançada, em que a gente vai falar de selos, de pantáculos, como criar seus servidores astrais, como fazer suas dedicações, oferendas, suas divindades. Então tem esses 3 níveis, mas nós temos também o curso de magia dos cristais, magia dos espelhos e as magias específicas, né, como se fossem as pós-graduações, vamos dizer assim, né, em que tem o Reca, que é a magia egípcia. Nós temos uma bruxa fantástica, que é a bruxa Prisca, que ela traz, assim, de um jeito, nossa, impecável, o conhecimento sobre a magia nórdica. Então ela dá esse curso aí de runas, dá esse curso de magia Seidir, né, uma pessoa extremamente especializada nessa área. Temos o curso de oráculos, tá bom? Temos diversos cursos, assim, nessa parte de magia ocidental. E agora a gente está trazendo, já gravado também, os cursos de magia oriental, como a gente já vem falando. Magia hindu, magia japonesa, magia chinesa, tá bom? Então temos aí essa formação das bruxas. Realizamos tratamentos e ministramos cursos na formação de profissionais da área terapêutica, holística, oraculista, massoterapeuta, acupunturista, medicina chinesa, né? Fazemos obras de caridade, doando alimentos, roupas, produtos de limpeza, doamos cabelo, tá, gente? Sangue, fazemos doação de sangue e até dinheiro em instituições de caridade. Então, se você não sabe aonde levar aquela sua caixa de roupa que todo mês ou todo ano, não sei qual é a sua rotina, você tira do seu armário e fala: nossa, preciso dar essa renovada no meu guarda-roupa, me desapegar do velho para o novo entrar. Pega aquele monte de roupa, não sei para onde mandar, manda para cá que a gente destina para as famílias, tá bom? E a gente destina para famílias de vários lugares do Brasil, até lá para Pernambuco, lá a gente tem contato com o pessoal que leva, então a gente manda para muitos lugares que precisam. Nós temos parcerias aí com, né, associações aqui próximas, né, do bairro, em que a gente também leva, em especial, produto de limpeza, porque muitas das vezes as pessoas ajudam as instituições de caridade com alimento, e isso é ótimo, gente, continuem, por favor. Porém, as pessoas acabam esquecendo de uma outra coisa básica, que é a higiene. Então, a gente leva sabonete para as crianças, a gente leva lá produtos de limpeza mesmo, cloro, estocam as vassouras, então também tem esse lado. Quando a gente fica sabendo de alguém que está precisando de doação de sangue, a gente organiza mutirão e vai todo mundo junto lá para poder doar sangue. Teve uma recentemente, foi muito bacana.
E aqui começou onde a primeira, né, obra que a gente fez foi doação de cabelo, né? Eu tinha deixado o cabelo crescer pela primeira vez e ele tava, né, mais ou menos aqui, eu acho, assim. E aí, já cresceu bastante. Tava aqui e eu, quando inaugurei aqui o espaço, eu raspei careca e todo o cabelo eu doei para uma instituição de caridade lá de São Paulo e mais pessoas fizeram isso. Acho que mais 5 meninas pegaram e fizeram. E é uma coisa que eu acho muito bacana, gente. Quem puder, quem tem o hábito de deixar o cabelo longo, faz o seguinte, deixa o cabelo crescer. Vai cuidando, vai tratando, mas deixa ele crescer até a cintura. Quando ele chegar lá na cintura, estiver bem grandão, você corta ele Chanel. Dá para fazer até 5 perucas para doação, tá, gente? Para ajudar 5 pessoas. Então, olha só como você, se você simplesmente deixar o seu cabelo, não ficar de repente cortando, eu vou tirar as pontinhas, não. Só deixa, tá? Deixa crescer e quando ele estiver bem grandão, você tira, né, uma boa parte dele e doa. Isso vai ajudar muita gente, tá? Tem instituições como, por exemplo, a Hospital Pérola Byton, é só chegar lá e deixar. Eles recebem, eles fazem todo o tratamento, muito bacana, tá? Então, ajuda muitas pessoas, porque a falta de cabelo é uma das causas da depressão, que faz muitas pessoas até vierem a óbito, né, durante o processo de quimioterapia. Então, se a gente faz essa ajuda na autoestima das pessoas, a gente está ajudando a pessoa a vida dela mesmo, né? Porque, de repente, você pode estar salvando uma vida sim, né? Você está elevando de volta a autoestima de uma pessoa e ela vai, né, ter mais forças para lutar contra o câncer ou outro tipo de problema. Então, parece simples e é simples e é só você deixar seu cabelo crescer, gente. Você não precisa fazer muita coisa, tá? Deixa crescer, cortou e doa. É isso, tá? Então fica esse convite para vocês fazerem esse teste também, tá? Outra coisa, gente, sobre a doação de dinheiro em instituições de caridade. A gente às vezes fica muito desconfiado, né? Eu quero ajudar, mas não sei se o dinheiro vai ser destinado para alguma coisa. Aí você vai lá e compra alguma coisa e doa para a instituição. A gente nunca sabe qual é o perrengue que a instituição está precisando de fato, ou está passando de fato. Então, às vezes, a gente fica naquele desconfiômetro e acaba sabe, tipo, não contribuindo de fato com uma instituição, né? Então, encontre uma instituição de sua confiança, e aí, quando você pensar assim, eu quero fazer uma oferenda bem grandona para minha divindade, né? Você até pode fazer, mas uma grande oferenda que você pode fazer para sua divindade é ajudar o ser humano. Porque as divindades, elas estão aí para auxiliar a raça humana, né? Então, que a gente possa ser essa divindade na Terra, contribuindo com a cura e o desenvolvimento da raça humana. Então, se você encontra uma instituição e você faz doação em dinheiro, seria o mesmo de você estar comprando um montão de comida e, de repente, você deixando num lugar ali, tipo, uma encruzilhada, e que, de repente, vai estragar. Então, se você, em vez de comprar aquele montão de comida e deixar na encruzilhada estragando, pega esse dinheiro e ajuda uma instituição. Também vai fazer muito efeito e vai dar muito resultado na sua vida, acredite, tá? Então, pega esse dinheiro e também faça alguma coisa e ofereça essa ajuda à divindade. Fala assim, olha, essa ajuda, pega o dinheiro e fala, essa ajuda que eu estou fazendo para a instituição XY, eu quero que seja feita em seu nome, em honra a ti. Você vai lá e doa esse dinheiro para a instituição e até coloca, sei lá, uma faixinha, alguma coisa, escreve, né? Agradeço a divindade XY por me proporcionar a condição financeira de poder ajudar a tal instituição. É dedicar a divindade, isso também é oferenda, tá bom? Vamos lá. O que mais que nós fazemos, né? Nós fazemos rituais de medicinas da floresta, né? Então nós também trabalhamos com a ayahuasca, nós trabalhamos com o rapé. O rapé, ele é feito por nós mesmos. Nós, aqui do templo, é quem fazemos nosso próprio rapé, para ter a certeza e a garantia de que não tem nada de errado misturado nesse rapé. Não tem nada além da cinza feita das cascas das árvores sagradas e do tabaco de altíssima qualidade e ervas medicinais que nós mesmos preparamos. Nós temos uma garantia de que isso é o nosso rapé e que ele é puríssimo. Não tem nada de adicionado quimicamente, nada disso. Então, o nosso rapé, ele é o rapé que mais vende em Mauá atualmente, tá? É um rapé, assim, que, de verdade, gente, chove de gente, até as lojas compram da gente nosso rapé para revender.
É uma pena que a gente não tenha mais colaboradores para poder fazer mais rapé em maior quantidade, em maior escala, mas aqui em Mauá é o rapé que mais vende, porque ele realmente é um rapé muito refinado, tá, gente? Nesse sentido de fino, de puro, de feito ali com altíssima qualidade, tá? Não é refinado que nem o açúcar, é refinado igual a finesse, tá bom? Então, nós fazemos nosso próprio rapé e nós utilizamos em nossos rituais. Também trabalhamos com as medicinas da sananga, do cachimbo sagrado, não é droga, tá, gente? É o cachimbo de cumbaiá, que é feito de tabaco e ervas medicinais, tá? E também fazemos o uso, né, e os rituais de cerimônia do cacau sagrado, são feitos em cerimônias ali de sagrado feminino, sim, mas também em outras cerimônias que não é de sagrado feminino, nós também servimos a medicina do cacau. Temos uma medicina também muito difícil de encontrar, que é chamada de cepá, que é uma resina aromática, que é chamada de perfume dos espíritos. Quando você queima essa resina, ela causa ali uma sensação muito boa, uma elevação espiritual, e você sente um contato maior ali com ancestrais ou com seres espirituais, enfim. Ela abre esse seu canal, vamos dizer assim, mediúnico, né? E também temos roda de tambor, e o tambor também é uma medicina. Se você fica ouvindo o barulho do tambor ritmado, você entra em transe. Então, se a gente, né, já teve caso da gente fazer roda de tambor, isso é uma experiência maravilhosa, né, em que o pessoal relatar, assim, ter mirações como da ayahuasca, né, só com os tambores, tá bom? E aí agora vamos para a parte do que? O que não fazemos, tá? Nós não fazemos nenhum tipo de magia para prejudicar os outros, tá? Não fazemos amarração, não fazemos destruição de casal, não fazemos destruição de inimigos, não fazemos rituais de vingança e afins. Não fazemos nenhum tipo destes trabalhos que envolve o livre-arbítrio ou que afeta a qualidade de vida, a sanidade, ou causa algum prejuízo para qualquer pessoa. Porque na nossa ideologia nós temos, né, ali os nossos princípios da nossa bruxaria, e o primeiro é dito que eu, enquanto bruxa desse templo, não farei mal a nada, nem ninguém, nem a mim mesmo, tá? É o primeiro princípio do nosso juramento. Então nós não fazemos nenhum tipo de atividade espiritual que vá fazer mal para alguém, ok? Então não fazemos, já fica aqui registrado. Eu, mestre Baidin, estou dizendo, nós não fazemos, ok? Não fazemos nenhum tipo de sacrifício de animal, tá? Não que eu tenha algo contra o sacrifício do animal, sendo muito sincero, tá, gente? Por mais que as pessoas tenham aí uma visão, né, de proteção dos animais, que eu acho super bacana, eu acho que as pessoas precisam entender o que é o sacrifício do animal, tá? Porque se você vai no mercado e compra uma bandejinha de frango, você acha que aquele frango, ele tá vivo? Se você compra aquela picanha maravilhosa que você ama, o boi ali, ele não foi abatido? Se você compra uma peça, sei lá, uma carne nobre, ou uma carne mais baratinha, ou se você, de repente, sei lá, até o arroz que você compra, o arroz que você compra, ele foi colhido por 7 virgens matinais que perguntam, quem quer ser colhido hoje? Aí os arrozinhos, eu. Aí um dos arroz fala assim, eu não quero, não sinto pronto. E a virgem fala assim, não, tudo bem, você não precisa ser colhido hoje, amanhã eu volto. É assim, gente, que funciona? Não é, né? Então, no caso, o sacrifício animal, o ser humano desde sempre, ele abate o animal para poder se alimentar. E quando a gente tem um sacrifício animal dentro de uma prática ritualística, também é a mesma coisa. Só vai ali pelo menos o pessoal do candomblé que faz sacrifício animal, eles colocam somente ali no alguidar a pele, a pena, a cabeça, os pés, só, e o sangue. Tudo aquilo que fica parecendo um frango de padaria que todo mundo compra e come, também é comido, não é jogado fora. Não é necessariamente dado para o santo. Aquele frango, que é a carninha, bonitinha, o peito, a parte gostosa, eles fazem geralmente uma festa, ou eles comem normal no dia a dia deles. Então, no sacrifício animal não existe desperdício, tá? E não existe violência. Não existe essa coisa do frango ficar enclausurado, engordando, sendo que se você vai querer oferecer esse frango
ali para sua divindade, você quer oferecer um frango bom, um frango feliz, que levou uma vida de marajá, não um frango sofrido, tá? Olha, existe uma grande diferença, tá? Até porque o mais correto nesses centros, assim, por exemplo, de candomblé, o mais correto é o pai de santo, ele ter o próprio criadouro dos animais dele, para que esses animais realmente levem uma vida santificada e ali eles possam ir com bastante amor, né, para a prática religiosa. Então, aqui nós não fazemos, tá, sacrifício animal. Mas eu não sou do time que demoniza esse tipo de coisa, que fica falando, não, abaixa o sacrifício animal. Se você abaixa o sacrifício animal em práticas religiosas, você também tem que ser vegetariano, tá? Só para te avisar. Porque não eu acho hipocrisia a pessoa ser contra o sacrifício animal na prática religiosa e comer carne no dia a dia. Falei, tá? Então, se o TikTok gosta ou não de polêmicas, então tá feita a minha aqui. Muito bem. Então, nós não fazemos a adoração a nenhum tipo de ser maligno, tá? Nem fazemos goetia e nem quimbanda. Não que a quimbanda seja necessariamente, né, uma coisa, ai meu Deus, ruim, também não estou demonizando isso, mas como eu falei no começo, o que somos e o que não somos, né? Então não somos, tá? Da goécia, não somos quimbanda, não somos satanistas ou coisas do gênero. Até porque Satã e coisas do gênero são da religião cristã, tá? Nas outras religiões não tem Satã, tá, gente? Então pensa nisso. Como é que você vai ser bruxo e satânico ao mesmo tempo, sendo que dentro do panteão da bruxaria não existe Satã? Faz nem sentido, tá? Então, é isso. São práticas distintas e para cada um, né, tipo, já tem um lugar para isso. Ah, mas por que vocês não fazem goécia? Por que não, tá, gente? Aqui a gente faz a nossa prática na bruxaria natural. Vamos lá, então o que nós não fazemos também? Nós não fazemos nenhum tipo de estímulo ao preconceito de qualquer tipo. Então, por exemplo, se você vai em determinada igreja, vai falar assim, não, aqui nós não realizamos o casamento homossexual, né? Aqui a gente faz, a gente realiza. Ah, mas você não pode se batizar com seu nome de trans. Aqui você pode, entendeu? Ah, mas eu era Jorge e agora eu sou Giovana. Posso batizar com esse nome? Aqui você pode. Ah, mas eu, sei lá, tipo, eu não sou japonês, ou eu sou negro, ou eu sou branco, ou não sei o quê. Aqui você tem lugar, tá? Aqui a gente não vai falar pra você que você não pode aprender tal tipo de magia, ou tal tipo de egrégora, porque você não tem uma descendência naquela linha. Nossas especialistas, que nem, por exemplo, nossa especialista em magia egípcia, com certeza ela não tem nada de egípcia, e ela é fenomenal, ela manja muito. Então aqui a gente não tem essa discriminação de o que é para você, o que não é para você, entendeu? Não tem isso. Aqui a gente não faz nenhum tipo de distinção, tá? De tipo de classe e afins. Aqui, se fosse para reclamar de alguma coisa, nós temos as nossas linhas bem definidas e algumas linhas e práticas nós não fazemos. É o único tipo de distinção que a gente faz. De resto, gente, se você é alto, baixo, se você é de uma cor ou de outra, aqui você é bem-vindo, tá? Não tenha vergonha. Aqui a gente recebe de braços abertos, com abraços fortes e calorosos, todo tipo de pessoa. Tudo bem? Então, uma outra coisa que às vezes as pessoas também questionam, que a gente não faz, né? É ufologia, tá bom? Por exemplo, seres estelares, cósmicos, né? Os sirianos, pleidianos, nós não fazemos estudos nessa linha ufológica, tá bom? Apenas porque nossas egrégoras e linhas já estão muito bem definidas, quanto as que nós estudamos, e apenas isso. Porém, nos rituais de ayahuasca, uma vez a cada 2 anos, eu acho, a gente faz um ritual cósmico, coloca músicas de, né, enfim, que o pessoal curte aí, né, lá dos seres intergalácticos e tudo mais, mas não é um ritual frequente e nós não fazemos estudos sobre, porém, respeitamos. Tudo bem? Vamos lá. Aí que é engraçado, o pessoal vai vir perguntar para mim e falar assim, Vitor, mas os sirianos, eles falam tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu falo, poxa, mas eu já não sei, eu não posso dizer porque eu não vou falar sobre aquilo que eu não conheço e não estudei, tá, gente? É só por isso, que o pessoal acha que eu vou entender de tudo, tudo, e, gente, ninguém entende de tudo, tudo. Na vida, o mais sábio é ser a água leve do que o recipiente enrijecido. O que vocês acham dessa frase? Na vida é mais sábio ser a água leve do que o recipiente enrijecido, né? Eu acho essa frase do taoísmo fantástica, tá, gente? Porque quando a gente se adequa, a gente tem essa oportunidade
de aprender, de sair da zona de conforto, de sair de uma situação que parece que não se resolve, quebrar uma situação cíclica que não se quebra nunca, que não se resolve. Então, quando vocês se adequam, se abrem para o que a vida está pedindo, se permitem sentir, se adaptar, entrar nessa frequência, você pode ter a oportunidade de que algo novo você aprende. Eu costumo dizer o seguinte, né, que a nossa linha aí da magia oriental, ela é muito diferente mesmo. E até mesmo os rituais que a gente faz de ayahuasca, que são também na força oriental, as pessoas que estão muito acostumadas lá com o rauchzão, lá, né, a musicona mais agitada, estranha no começo. E fala, nossa, mas foi uma desconstrução que eu passei. Por quê? Porque aquilo que você já conhece tem um certo grau de chance de te ensinar algo que você não sabe. Aquilo que você não conhece tem um grau maior de te ensinar algo que você não sabe. Justamente porque é diferente, porque é novo. Então, quando a gente se permite aprender o novo, a gente se permite se conhecer mais e permite que o nosso cérebro estimule áreas que, de repente, estão adormecidas, tá? Aquelas áreas do cérebro que não estão estimuladas, não é costumeiro elas serem, né, utilizadas. Então, com isso, você dá uma chance para essa área do cérebro voltar a funcionar melhor. Então, vivo diferente, vivo novo, né? E que a gente possa sempre estar aprendendo coisas novas para o nosso cérebro se renovar. Isso, gente, aprender coisas novas, aprender uma língua nova, aprender espiritualidade nova, uma oração nova, isso previne até o Alzheimer, gente. Então, que a gente possa sair desse enrijecido, que a gente não seja como a xícara enrijecida, mas que a gente seja como a água fluida, adaptável e renovável. Muito bem. Então, bem-vindos, gente, ao Sagrado Elemento, ao Templo da Magia e também Espaço Holístico. Aproveite a sua visita de forma consciente, ou seja, aqui esteja com o corpo e a sua mente presente. Respire fundo, solte bem os seus ombros, aprecie as cores, as flores, né? Nosso jardim, ele é oriental. Sinta os aromas, ouça essa música do ambiente, essa música oriental também, e viva cada momento. Desconecte dos problemas quando aqui adentrar. Tenha confiança em seu coração e abra sua mente para aprender mais. Lembre-se que este é um templo sagrado. Então evite falar alto, evite tocar nos objetos do altar, estragar partes do templo ou suas plantas. Evite fumar aqui dentro, ou jogar, e até mesmo jogar bitucas no chão. Derrubar comida, falar de assuntos pesados ou desnecessários no momento. E aqui não é permitido a falta de respeito com qualquer pessoa que aqui estiver. Leve essas recomendações também para a sua vida. Então, gratidão a todos vocês que acompanharam a live até aqui. Muito obrigado, minha gratidão genuína. Acompanhem mais as nossas lives diárias. Teremos um dia aí só sobre orações, né, semanalmente. Semanalmente nós faremos leitura de oráculos e traremos cada vez mais aprendizado. Aproveitam e vivam o dia de hoje. Gratidão, até!